Gênesis 47, 13, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 47, 13. Pode erguer um pouquinho que eu vou falar mais baixo hoje. Quero falar com você nessa noite sobre crise. Como sair mais forte? Crise. Como sair mais forte? Você está preparado para receber uma palavra de Deus? Ser abençoado? Amém? Gênesis 47, 13, a palavra diz assim: Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos no Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Fala conosco, que através da tua palavra nessa noite nós sejamos edificados, que nós possamos crescer e aprender no Senhor de uma forma agradável. Nós repreendemos agora todo impedimento natural, todo impedimento espiritual, que os nossos ouvidos sejam abertos, que a tua palavra seja singular, que ela seja transformadora, impactante, e que nós possamos crescer em Deus nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como eu dizia na semana passada, eu aprendi duas coisas com meu pai. Eu aprendi, primeiro, estou mandando. A gente perguntava para ele assim, por quê? Ele falava assim, porque eu estou mandando. Só que eu não tinha a sabedoria, então eu teimava. E meu pai, ele tinha uma mangueira preta de jardim, e a Tânia até estava falando, mostrando um desenho que ela recebeu do WhatsApp, dois amigos conversando, né? Que um perguntava para ele assim, quais são as marcas que você tem na sua vida? Ele, as marcas assintadas da minha mãe, né? Então, quais são as marcas que você tem? E meu pai, ele tinha essa característica. Como ele ensinava? Vai lá e faz isso. Por que eu tenho que fazer? Porque eu estou mandando. Foi o que eu aprendi. A segunda coisa que eu aprendi com meu pai é se vira. Como é que faz isso ou aquilo? Ele faz, se vira, dá teu jeito, desenrola. E nós estamos construindo uma geração de pessoas dependentes, de homens fracos às vezes. Não estou aqui ofendendo homem, sou homem também, ainda que esteja. Esse aqui não é cor-de-rosa, né? Me falaram que não é cor-de-rosa. A Aline já está rindo ali, ó. O cara falou que não é, ele falou essa cor aqui, eu não lembro qual foi que foi, mas eu estou bonito. Homens que as esposas têm que estar empurrando o cara, vai lá, sai do sofá, vai fazer alguma coisa. E mulheres que às vezes não deixam o marido fazer, ela sai atropelando tudo na frente, empurrando, quebrando tudo, ela fazendo as coisas, e está construindo cada marido folgado. E aí os nossos filhos crescem sem terem atitudes, questionando, criticando, sem se virar, sem aprender a fazer as coisas. Nós socorremos demais os nossos filhos, colocamos eles dentro de uma bolha de proteção. Não pode isso, não pode aquilo, remédio demais, cuidado demais, proteção demais. Adultos frágeis. Precisamos ter esse entendimento.
E não pode ser assim. Nós precisamos criar uma geração forte, amém? Precisamos criar uma geração que faz a diferença, uma geração que se vira, uma geração que não questiona o pai, mas que obedece. Quando Deus fala vai, ele vai. Mas por que eu tenho que ir, Deus? Porque eu estou mandando, eu sou Deus. Precisamos ter esse entendimento. O melhor sinônimo para crise é fome. Às vezes você não tem fome de comida mesmo, às vezes tem fome de comida. Eu já passei fome de comida, de não ter o que comer. Você já pegou uma pessoa que está com fome e colocou ela na mesa para comer, para você ver o negócio, como que é? Pega 4 camaradas que está um dia inteiro sem comer e joga a comida na mesa para você ver o que vira. É um negócio espetacular. Às vezes você não está com fome de comida, às vezes você está vivendo um tempo de fome de carinho, de amor, de um relacionamento saudável, de um bom casamento. Às vezes você está vivendo fome de dinheiro, o dinheiro está curtinho, desse tamanhozinho assim, não sobra para nada. Às vezes você está vivendo fome de um carro. Pastor, não aguento mais pedalar, andar de bicicleta, queria uma moto, pelo menos uma motinha para me andar, pastor. Honda, sem querer fazer propaganda para a Moto União, Honda. Você está com fome de algumas coisas, você está com fome de coisas que clamam dentro de você, e na escassez, queridos, nós perdemos, inclusive, o controle emocional. Você se descontrola diante de algo que está fazendo falta para você. Agora é interessante que você não tem controle sobre a crise. Você não consegue controlar a crise. Imagina a Fernandinha chega para trabalhar lá amanhã, segunda-feira, sorrindo, feliz da vida. Está de férias? Está de férias, né? Chega para trabalhar lá, feliz da vida, sorrindo. O patrão dela olha para ela e fala assim: você está despedida. Ela fala assim: eu não, se você quiser ir embora você pode ir, eu não vou. Tem jeito de fazer isso? Não tem. Você não tem controle sobre a crise. A crise chega e toma conta. A crise vem, bate na porta e entra. Você não tem controle sobre ela, mas você pode ter atitudes que irão fazer a diferença na crise. Você pode fazer coisas que vão fazer a diferença. Gênesis 43:1 diz: ora, a fome era gravíssima na terra. Havia fome, sem precedentes, uma crise estabelecida. E diante de um tempo de dificuldade, nós precisamos ter leituras e atitudes muito claras, atitudes que fazem a diferença, leituras que expressam uma nova direção. O sábio, quando ele escreve Provérbios 22:2, ele diz: o rico e o pobre se encontram, riqueza e pobreza, fartura e escassez. É o que ele está dizendo. O rico e o pobre se encontram. Um está vivendo muito bem e o outro está vivendo muito mal. Porque, queridos, pode estar tendo crise para você, para o teu irmão que está do teu lado pode não estar. Para você pode não estar havendo crise nenhuma, mas para o teu irmão do lado pode estar tendo crise. Você não sabe quando uma pessoa está em crise. Dá uma olhadinha para essa pessoa do teu lado. Olha que linda que ela é. Você acha que essa pessoa está vivendo crise em alguma área da vida dela? Não tem como. Você não sabe, você não consegue fazer a leitura. Mas o salmista diz, o sábio diz: o rico e o pobre se encontram, quem os faz a ambos é o Senhor. Deus faz a pessoa que está bem e Deus faz a pessoa que está mal. Quem decide isso é Deus. É Deus que decide isso. Mas ele diz assim, o prudente vê o perigo e esconde-se. Diga comigo: o prudente vê o perigo e esconde-se.
atitude sábia, atitude que faz a diferença. E ele diz: mas os simples passam adiante e sofrem a pena. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes. Paulo diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Agora, quando você é simples para algumas coisas, você sofre a pena. Tem muitas pessoas passando por crises na sua vida, porque elas não ouvem. Elas querem seguir pelos caminhos do seu coração, daquilo que elas acham correto, e aí elas vão sofrer. Uma pessoa prudente, em tempo de crise, ela está preparada e sempre sairá mais forte. Uma pessoa que é prudente, em tempos de crise, ela está preparada e ela sempre sairá mais forte. Pastor, eu estou vivendo no meio da crise, eu estou vendendo o almoço para comprar a janta, a coisa está feia, está feia. Eu me lembro de uma pessoa influente da nossa cidade, com posses, e ela tinha um veículo daquele Hyundai Santa Fé, e eu encostei com a minha motinha no posto para abastecer, e falei para o rapaz: coloca R$10, aí ela encostou com a Santa Fé, do lado, e falou para o rapaz assim: coloca R$10 na Santa Fé. Aí eu olhei aquilo, falei assim: R$10? A gente tem uma amizade, falei: R$10? Ela falou: olha, é um ótimo carro, mas bebe. Às vezes você está vendendo um almoço para comprar janta, tem uma aparência linda, mas bebe, a coisa está feia. A Bíblia, ela conta que nesse período de grande crise, de fome sobre a terra, um homem, Faraó do Egito, se fortaleceu. Ele entrou bem na crise e ele saiu mais forte dessa crise. O que o levou a isso? O que levou esse homem a se tornar um homem mais poderoso do que ele era em tempos de crise, em tempos de uma fome gravíssima, de uma escassez? Abra sua Bíblia em Gênesis 41, 33. Gênesis 41, 33. Amém? Se você está sem Bíblia, está ali no telão, você acompanha ali. Portanto, Faraó, previna-se agora. Homem prudente, concorda comigo? Prudência. Previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. José está dando conselho a Faraó. José, um jovem de 30 anos, presidiário, sem dinheiro, quebrado, está dando conselho para um homem que é comandante de uma nação. Ele está dizendo: portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó: nomeie administradores sobre a terra. Diga comigo: nomeie administradores sobre a terra. Aí na versão diz governadores, né? Que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Diga comigo: que tomem a 5ª parte. Diga comigo: tomem a 5ª parte. E o texto diz assim: e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Diga comigo: guardem. Diga comigo: guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito,
para que a terra não pereça de fome. Amém? O que fez com que Faraó se tornasse um homem mais forte depois da crise? Crise, como sair mais forte? Primeiro, olha o que nós aprendemos nesse texto, queridos. Primeiro, é bom você anotar, você vai precisar disso. Lugar de esquecer é a cabeça. Quando você guarda escrito, você lembra. Vai lá na tua casa depois, chega lá, pega uma daquelas gavetas que está bagunçada lá, não precisa ser toda, só uma daquelas que está bagunçada. Dá uma olhada dentro dela, você vai encontrar um papelinho lá que você escreveu há 8 anos atrás. Aí você vai falar assim: nossa, eu escrevi isso. Sabe por que você vai lembrar? Porque você escreveu. Aquilo que você ouviu há 8 anos atrás, você não lembra. Então escreva. Eu gosto de escrever. Tudo eu escrevo, tudo eu anoto. Eu tenho esboços de pregação do Chico, do Marco, do Ender, do Flávio, do pastor Glaick, vários esboços de pregação. Quando eu sento ali, eu estou no meu celular ali, escrevendo, fazendo um esboçozinho, depois eu armazeno ele. Então escreva. Crise, como sair mais forte? Primeiro, capacidade de gestão. José chega para o Faraó e diz: acha um homem entendido e sábio. Um homem entendido e sábio, uma pessoa que tem a capacidade de gestão. Então eu quero que você pense lá na tua casa, quem é a pessoa lá na tua casa que é o miserável? O murrinha, o avarento, o seu nonô, que não dá dinheiro para você nem comprar batom. Não tem, mas vai gastar de novo. Às vezes é a mulher, né? Quem é a pessoa? Quem é o murrinha? O que segura a grana? É esse que tem que ser o administrador. Misericórdia, pastor, desse jeito eu vou ficar sem nada. Não, desse jeito é que você vai ter. É desse jeito que você vai ter. Então quem tem que administrar lá na sua casa é o mão fechada. O mão fechada. O murrinha. Um homem entendido e sábio. Jesus, ele conta a história do filho pródigo. Lá em Lucas 15. Ele fala que um jovem chega para o seu pai, diz: pai, me dá parte da minha herança que me cabe. Passado uns dias ele pegou a grana e vazou. O problema desse rapaz era dinheiro? Não era. Só que quando chega lá no verso 14 de Lucas 15, o texto diz assim: e havendo ele dissipado tudo, diga comigo, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Chegou a crise. Chegou a crise. E começou a passar necessidades. O que esse rapaz não sabia fazer? Administrar o que tinha. O problema dele não foi dinheiro. Dinheiro ele tinha, ele recebeu uma herança. Ele não soube administrar. Nós precisamos ter capacidade de gestão. Quando chegou a crise, esse rapaz ele não tinha reservas. Por quê? Porque ele pensava somente no hoje. Ele não fazia uma análise crítica. Entra R$100 para você. Galera, entrou R$100. Bora Goiânia. Como é que é o nome do shopping lá? Passeio das Águas. Bora, Passeio das Águas, Cinemark, McDonald's. Não vai não. Acabou Cinemark, acabou Passeio das Águas. Entrega para o murrinha. Entrega para o avarento. Fala para ele assim: guarda. Compra um quisuco. Vai lá para o parque. Toma lá. Vem aqui para a igreja, assiste Tela Crente. Pastor, que eu gosto de um telão, de um som bom. Pronto, aqui Conversa com o Laura aí, ontem eles passaram Tela Crente aqui Cinema aqui ontem à noite, comeram pipoca. Vai ali na cozinha ali atrás, estoura a pipoquinha, vem para cá, come. Depois limpa a bagunça, por favor,
Porque aqui nós não é igual o Cinemark, que tem gente que limpa para você. Aqui você tem que limpar. Capacidade de gestão, não dá para gastar. Entrou uma grana, agora eu vou. Não vai não. Não vai não, vai administrar. Agora, existem pessoas que não adianta falar para ela. É como o provérbio, são pessoas simples. Elas passam adiante e sofrem a pena. O prudente, ele analisa. Opa, o que o pastor está falando é verdade. Mas o simples, conversa fiada, se o pastor está querendo que eu deixe de viver agora, eu vou curtir a vida, eu vou viver a vida, então vai, filho pródigo. Porque é assim que funciona. Veja você, que um homem foi o suficiente para fazer a diferença em toda a terra do Egito. Um homem, sábio e entendido. Diga comigo: Senhor Jesus, me ensina a ter capacidade de gestão, me ensina a ser uma pessoa sábia e entendida. Amém? Segunda coisa que você precisa ter para sair mais forte da crise: capacidade de se adequar ao novo cenário. O texto diz assim: nomeie administradores sobre a terra. O que ele falou para o faraó? Faraó, o jeito de administrar está ruim. O senhor precisa trocar o ministro da fazenda. Tira o Levi e coloca o Barbosa. Se você que não sabe ainda, está fora do nosso ministro da fazenda, rodou. Entrou o Barbosa. Porque se ninguém falou para você, o nosso país está em crise. E tem um homem agora chamado Barbosa, que assumiu a fazenda. Por quê? Porque o outro não deu conta. Rebentou os pilares da macroeconomia da nossa nação. Pastor, o senhor está falando de política? Não estou falando de política, estou falando de finanças, crise. O país está em crise. Itaberaí não está sentindo, lá fora está tudo arrebentando. Mas essa crise não vai chegar aqui. Aqui nós vamos viver tempo de fartura. Aqui nós vamos viver tempo de abundância. Deus está dando para nós sabedoria para administrarmos aquilo que está nas nossas mãos. O Espírito de Deus está falando à igreja. A igreja não vai passar por essa crise. Nós não aceitamos ela. Mas não basta não aceitar. O prudente administra. Prudente administra. Talvez você está precisando trocar o ministro da fazenda lá na tua casa. Talvez o ministro da fazenda lá não está dando conta de resolver o problema. Quem é o murrinha lá? Quem é o avarento? Quem é o seu nonô? Quando eu falo seu nonô, todo mundo sabe quem é seu nonô, né? Galera mais nova não sabe, Wagner. Seu nonô tinha uma novela lá atrás, que tinha um homem chamado seu nonô. Ele era tão miserável que ele amarrava a geladeira com corrente e colocava cadeado para ninguém comer. Miserável ele era. Então, tenha a capacidade de se adequar ao novo cenário. Em uma crise, você precisa ser resiliente. O que é ser resiliente? Resiliente é ter a capacidade de se superar, de se recuperar, de voltar ao que você era antes, mesmo depois de passar por uma crise. É necessário isso. Há pessoas que preferem ficar presas às perdas ou sofrendo com o que pode acontecer. Ai meu Deus, o pastor falou que tem uma crise. Nossa, nós vamos passar fome agora, como é que vai ser, meu Deus? Para de sofrer, não sofre não. Nós temos um Deus que cuida de nós. Tem gente que começa a sofrer com coisa que não aconteceu. Pastor, não estou querendo nem sair de casa por causa da tal da zika. A zika não chegou ainda não, colega, nem vai chegar. Confia no Jesus que você serve, anda na presença dele. Mas o prudente vai lá no quintal da casa dele e vê se não tem larvas de mosquito. Então dá uma passeada lá na tua casa, lá na tua empresa,
vê se não tem água lá empoçada lá em algum lugar. Por quê? Porque isso é prudência. Bate lá na porta do teu vizinho, fala: vizinho, vamos dar uma olhadinha aqui no teu quintal. Está passando na rua, olhando ali, ó, um terreno baldio, tem uma lata com um pneu velho lá, vai lá ver se tem água. Vira ele. Olha, pastor, pneu não é problema meu não, mas a zica é. E lá pode ter zica, e vai zicabar com você. Então, prudência. Não sofra, mas seja prudente. Agora, tem pessoas que ficam sofrendo com as perdas do passado. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou vivendo essa crise agora. Por quê, pastor? Há 10 anos atrás, fulano de tal passou pela minha vida, comprou e não pagou, me deu um cheque sem fundo, me passou a perna, pegou emprestado e não devolveu. Já foi. Libera o cara, libera perdão, esquece. Se você ficar sofrendo com o que aconteceu para trás, você não vai conseguir seguir em frente. Você tem que ter o quê? Uma capacidade de se adequar ao novo cenário, a tua vida agora, amém? Terceira coisa, o que eu preciso? Crise, como sair mais forte? Construa celeiros e faça reservas. Como é que Deus vai dar para você se você só desperdiça? Se você não guarda? Se você não tem onde guardar? Como é que Deus pode dar para você? José dá o terceiro conselho ao faraó. Primeiro conselho, um homem sábio e entendido. Segundo conselho, administradores, pessoas que sabem fazer as coisas. Terceiro conselho, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ajuntem ele todos os mantimentos desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão do faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Diga comigo, eu preciso aprender a guardar. Minha mãe, ela sempre tinha um dinheiro reserva. Tem pessoas que são assim, principalmente mulheres, elas sempre têm um dinheirinho guardado, pode apertar que sai. Ela sempre tem um dinheirinho guardado. Mulher é assim. Sabe por que mulher é assim? Porque mulher é mãe. Mulher, ela guarda o dinheiro pensando assim: se o meu filho tiver fome, eu tenho um dinheirinho guardado para ele comer. Ela é mulher, ela é prudente, ela pensa, ela analisa antes. Se tiver que pagar a conta de luz ou comprar o leite, a mulher compra o leite para o filho e deixa cortar a energia. O homem não, o homem paga a conta de luz. Dinheiro para o leite depois não arruma, não vou ficar sem meu futebol. Homem é mais assim. Agora, a minha mãe sempre tinha um dinheirinho. Existem pessoas que não fazem reservas. Qual foi o segredo? O segredo que José ensinou para o faraó? Diga comigo, a 5ª parte. O segredo para você prosperar, o segredo para você crescer, é você guardar. Como, pastor? Como? Não está sobrando. Como que eu vou guardar? Não está sobrando. Vou te contar um segredo. Sabe quando é que vai sobrar? Quando? Quando? Nunca. Você tem que guardar sem sobrar. Você sabia que se você guardar R$10 por semana, a 1% ao mês, em 10 anos você tem R$10.000 guardado? Sabia disso? Agora, tudo é proporcional. Se você guardar 10 mil, porque quanto mais você tem, mais você tem. Se você guardar R$10 por semana, em 30 anos, a 1%, você tem R$200.000. Se você tivesse R$200.000 hoje para passar essa crise, ficava bom ou ruim? Você ia chegar para a família e falar assim: galera, bora passeio das águas, está liberado. E vou McDonald's. Por quê? Porque você guardou.
Quem tem reservas pode se dar o luxo de fazer algumas extravagâncias, porque tem reservas, soube administrar. Então, a partir dessa semana, começa a guardar. Pastor, eu não dou conta de guardar R$10, guarda 2, guarda 5, daqui 6 meses você começa a guardar 50. Vou te contar outro segredo: você vai envelhecer. Quando você envelhecer, não conte com o INSS. Cadê a tua reserva? Começa agora, guarda. O segredo que José deu para Faraó foi a 5ª parte. Diga comigo: Senhor Jesus, me ensina a construir celeiros e a fazer reservas. Agora, querido, o celeiro pode ser um lote que você compra para prestação. Você compra um terreno, pega o teu dinheiro e aplica lá no terreno. O terreno está lá, é teu. É teu. Um dia ele vai valorizar, um dia ele vai crescer. É um celeiro que você tem. Um consórcio que você faz, não de amigos. Consórcio de amigos, às vezes o amigo não é tão amigo, e aí foi-se a reserva. Então, um consórcio que você faz, uma boa administradora, é uma reserva que você faz. Ah, pastor, vou trocar de carro para me fazer reserva. Você não fez reserva, você gastou. O carro desvaloriza. Então você tem que ter celeiros, porque se você pensar só em ganhar para gastar, Deus não vai te dar. Você não tem celeiros para armazenar. Diga: eu preciso ter celeiros. Tenha fé que Deus vai trazer, amém? 4, estou quase encerrando. 4º passo que você precisa ter para a crise você sair mais forte: capacidade de superação. Capacidade de superação. Diz assim o texto: assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome. Ou seja, a crise chega, a crise vem, e é na crise que você se descobre. Faraó, ele decidiu acreditar em José, e ele teve atitudes que fizeram a diferença. Ou seja, ele foi um homem prudente. O prudente, mas o simples passa à frente e sofre apenas. Faraó decidiu ser prudente, decidiu acreditar no que José estava falando. Então você precisa ter uma capacidade de superação, de olhar as coisas e falar: peraí, eu vou mexer, eu vou me organizar. Lembra do avarento? O miserável, o seu nonô, o murrinha, é ele que vai administrar. Porque, gente, despesa é igual o cabelo, tem que cortar sempre. Tem um empresário que diz que custo é igual unha, você tem que cortar todo dia, deixar sempre bonitinho. Aprende. Sabe o chato? Desliga o chuveiro. Desliga o chuveiro. Mas toda vez eu tenho que passar aqui e desligar a lâmpada. Aprende a desligar a lâmpada. Fecha a porta da geladeira. Fecha a porta da geladeira. Mas vai de carro de novo, por que não vai de bicicleta? Vai de bicicleta. Ah, pastor, essa semana o Alisson chegou aqui de bicicleta, suado, óculos caindo no nariz aqui assim, mochilinha nas costas. Falei: que isso, cara, cadê a potente? Cadê a motoca? Falei: pastor, Deus falou comigo para mim andar de bicicleta, que Ele quer ver o meu nível de obediência. Eu falei: então ande de bicicleta. Papai mandou, não tem nem que questionar, por que mandou? Ande de bicicleta. Aliás, se você começar a andar de bicicleta, você vai fazer bem para a tua saúde, você vai economizar com médico, com remédio. Então, eu preciso entender essas coisas, cortar despesas, analisar onde eu estou gastando um pouco mais e gastar menos. Por quê? Porque a conta de água era 20, agora é 40, 50,
começa a crescer, você se acostuma. A energia era 100, agora 120, 150, 160, você vai se acostumando. Você tem que chegar em casa e falar: peraí, eu preciso mudar algumas coisas, eu tenho que mudar alguns hábitos, as despesas de casa têm que cair. Em tempos de crise, você precisa reduzir despesas. Lembra do murrinha, do chato? O murrinha e o chato é o cara que manda agora, ou é a mulher que manda, né? A cara que manda. É real, queridos. Pastor, mas vai doer? Vai. Mas eu tenho uma boa notícia: existe um tempo determinado para toda crise. José fala para ele assim: para os 7 anos de fome, ou uma hora você vai chegar e vai perceber que a crise acabou, passou. Você está com dinheiro de reserva, as coisas estão organizadas, está tudo caminhando bem, as contas estão pagas. Você fala: peraí, eu não estou vivendo crise, eu estou bem, uhul. Chama a família: gente, acabou o suco no lago, bora passeio das águas. Acabou a crise. Crise tem um tempo, uma hora a crise acaba. Dá um sorriso simpático para o teu irmão, diga para ele assim: uma hora a crise acaba. Graças a Deus, queridos, amém? Diga assim: graças a Deus. A Bíblia, no livro de Ruth, ela conta a história de uma mulher chamada Noemi. Ela diz que Noemi era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E vem uma crise, e ela sai agora e se muda, e ela vai para uma outra terra, para a terra de Moabe, porque naquele ambiente havia crise. A Bíblia diz que o marido dela, Elimeleque, morre. Os filhos casam com Orfa e Ruth, mas os filhos também, Malom e Quilion, morrem. E agora Noemi está vivendo um tempo de crise ainda. O nome Noemi significa agradável, mas ela está vivendo um tempo de crise ainda. E ela decide voltar para a sua terra, para Jerusalém, para Belém. Ela tinha saído da igreja e ido para o mundo, porque lá tinha uma oportunidade, e agora ela decide voltar. E ela volta trazendo consigo Ruth. E lá no verso 21 diz assim: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por quê? Pois me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio do país de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Chegou a colheita, estava começando. Noemi foi embora, passou uma crise violenta e volta. E quando ela volta para a sua terra, ela chega no começo da colheita. Noemi não tinha percebido, mas a crise na sua vida havia acabado. Era o começo do tempo da colheita. Seja profético na vida do teu irmão. Diga para ele: hoje a sua crise está acabando. Você crê nisso? Você toma posse? Hoje a sua crise está acabando em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Nesse momento da vida de Noemi, ela estava recomeçando. O importante não é como você entra. Sempre haverão crises, queridos. Olha para a história. Sempre haverão crises. Sempre haverá pessoas em crise e pessoas vivendo bem em meio a crises. O importante não é como você entra na crise. O importante é como você sai da crise. E diante das crises você pode sair mais forte. Existem oportunidades no meio das crises. Aproveite-as. Diga assim: Senhor Jesus, me ensina a aproveitar as oportunidades em meio às crises. Reavalie suas despesas, seus custos, adeque os seus negócios e explore oportunidades. Deus vai te dar graça, você vai viver um tempo diferente em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, crise,
como sair mais forte. Quem é o maior abençoado diante das crises, queridos? Diante de um tempo de crise, quem é a pessoa que é mais abençoada? Diga comigo, aquele que serve a Jesus. A crise na vida de José começou aos 17 anos. Quando a crise estava começando no Egito, ou quando faltavam 7 anos para começar a crise no Egito, José estava saindo da crise dele. A crise na vida de José começou quando ele tinha 17 anos. José estava acostumado com crises. Ele aprendeu a se virar no meio das crises. As crises que ele passou o ensinaram. Não era a primeira. As crises o forjaram. Diante das crises da vida, José decidiu ser um homem servo e temente a Deus. Ele não sucumbiu diante das crises. A crise começou quando os irmãos dele o invejaram, porque ele tinha uma roupa bonita, porque ele tinha um bom relacionamento com o pai. E os irmãos dele o vendem, o jogam numa cisterna. Depois o vendem como escravo. Como escravo na casa de Potifar, ele foi acusado de assédio sexual, foi perseguido, foi jogado numa prisão. Na prisão ele foi esquecido, e agora ele é um presidiário, pobre, sem nada, sem família, sozinho, dando conselho para o faraó do Egito. As crises ensinaram José. Quando ele chega diante de Faraó, lá no capítulo 41, no verso 39, diz assim: depois disse Faraó a José, depois dessas coisas: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Imagina, cara, todo mundo vivendo crise, e José andando com as éguas do faraó, cavalinho, bonitinho, de Rolls Royce, de Ferrari, era a Ferrari da época. Imagina a crentaiada olhando e falando assim: olha lá, ó, deve ser crente corrupto. Ministro da fazenda do faraó deve ser crente corrupto, que lá não deve servir a Deus nada, deve ser dizimista nada, ofertante nada, enganou todo mundo, é cheio da lábia lá, ó. Não, era homem temente a Deus. Era homem que passou por crises que ninguém viu, que ninguém soube, mas em todas elas ele se manteve servo e temente a Deus, e por isso ele foi abençoado. Deus não se esqueceu de José. Quando eu preparava essa palavra, Deus mandou eu falar algo para alguém lá da igreja de Goiânia. Eu preguei lá hoje pela manhã no culto, lá um culto abençoadíssimo. Pensa num culto abençoado hoje de manhã lá em Goiânia, maravilhoso. Mas quando eu vinha para cá, o Espírito Santo falou assim: olha, aqui existem pessoas do mesmo jeito. Eu falei: como assim? Fala para a igreja, Deus não se esqueceu de José. Sabe, queridos, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Talvez tenha sido tempo de dor, de dúvida, de medo, de escassez, mas Deus não esqueceu de você. A bênção vem, espera nele, confia, persevera. A bênção vem. Deus se lembrou de José e fez Faraó enxergar isso na vida de José. Você verá Deus agindo em teu favor. Para nós orarmos, queria chamar o Lucas. Cadê o Lucas? Vem para cá, Lucas. A Joyce já está aqui. Quem estava na bateria? O Alisson?
diante das crises, prepare-se e estabeleça a próxima geração. Amém? Imagina você, que alguém chega para você e diz assim: ó, agora vai haver 7 anos de crise, de dificuldade, de fome, de incerteza, de escassez. Pergunta a você: você iria casar e dar uma festa de casamento? Sim ou não? Você iria ter um filho? Diante de uma crise, vai engravidar para quê? Gênesis 41:50 diz: antes que viesse o ano da fome, a crise estava na porta, a crise ia começar. José olhou para a crise e falou assim: ah, é, crise? Você está achando? Comigo não, comigo não. Ele diz assim: antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos. Ele falou: ah, vai vir crise, vou fazer logo 2, para provar que crise comigo não. Que lhe deu a Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On, e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ele esqueceu das percas do passado, ele esqueceu das dores do passado, dos traumas do passado, porque ele queria viver uma nova vida. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus vai prosperar você em Itaberaí mesmo. É aqui mesmo que a coisa vai acontecer, amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus! Diz assim o texto: acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. A crise chegou. Mas o texto continua dizendo assim: e havia fome em todas as terras, porém em toda a terra do Egito havia pão. Havia fome por todo lado, mas aonde José estava, havia pão. Diga para o teu irmão: eu estou olhando. Olha para o teu irmão, diga para ele: eu estou olhando para um José de Deus. Aonde você está vai ter pão. Aonde você está vai ter pão, amém? 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 Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Eu quero ser profético, eu quero ser voz de Deus na tua vida. E nós vamos cantar o refrão: se eu me humilhar. Feche os teus olhos e faça dessa canção a tua oração. Você vai declarar, toma posse dessas palavras. Oh Jesus, Espírito da graça, ministra vida na tua igreja, ministra vida sobre nós. Aleluia. Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, teus ouvidos ao
minha colheita, minha herança. Erga uma das suas mãos. Diga: Tu és minha fonte, a minha colheita, a minha herança. Tu és minha fonte, Tu és minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu quero orar com você. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, de mudanças extraordinárias, de algo novo da parte de Deus sobre você nessa noite e sobre a sua casa. Se coloca diante de Deus como um guerreiro, como uma guerreira, como um homem e uma mulher de Deus que tem a atitude de mudança. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu sou profeta do Senhor nessa noite, neste lugar, e eu apresento diante do Senhor a tua igreja. Existe um cenário de crise aí fora, existem pessoas falando em dificuldades, em situações difíceis, mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós andamos na tua presença em fidelidade e santidade. Nós somos homens e mulheres que temem ao Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor foi com José, seja com a tua igreja. Nos dá sabedoria, nos capacita, nos dá prudência. Estende a tua mão de poder. Vem com um óleo novo de unção nessa noite. Começa a mover, Espírito Santo. Começa a mover. Olha para dentro desse lar, olha para dentro desta empresa, olha para a necessidade dessa pessoa. Nós clamamos ao Senhor nessa noite. Vem com a unção de milagre extraordinário. Milagre extraordinário. Nós cremos numa provisão sobrenatural de Deus. Oh, nós cremos que 2016 será marcado como um ano de unidade e ano de conquista nessa igreja. Nós iremos prosperar. Em meio à crise, nós iremos prosperar. Em
meio às dificuldades, nós veremos o Senhor abrindo poços. O rio de água viva fluirá no nosso meio. Meu Deus, dá sabedoria, abre os olhos, nos capacita para administrarmos, para enxergarmos oportunidades, e prospera a obra das nossas mãos, 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 em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu libero uma palavra profética, que nesta igreja haverá homens e mulheres prudentes, administradores, entendidos, sábios, capacitados por Deus, e que farão a diferença, e que serão chamados para lugares de excelência. Lugares de excelência. Nós viveremos um tempo de bênção em nome de Jesus. Erga das suas mãos e tome posse e diga: Senhor Jesus, eu recebo para a minha vida todas as bênçãos que foram liberadas, e eu declaro que eu e a minha casa somos abençoados do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, glorifica Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Adore, adore. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Amém? Você recebe essa palavra para a tua vida? Você está abençoado? Não precisa ligar os corredores, pega na mão do teu irmão. Não precisa ligar os corredores, só pega na mão do teu irmão. Diga para ele assim: ó, eu abençoo você. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado. Obrigado pela rede branca que serviu. Obrigado pelo louvor, pelo ministério infantil. Obrigado pelo pessoal da sonoplastia. Obrigado por cada pessoa que se envolveu nos trabalhos da igreja hoje. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Leva-nos em paz. Concede-nos uma semana abençoada, de boas notícias, de conquistas e de alegria. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Na quinta-feira nós teremos culto aqui, mas se eu não ver você, Feliz Natal, vá em paz, que Deus te abençoe. Estamos encerrados em nome de Jesus. Obrigado.